bom, gente? Bom dia. Eu sou Alexandre Landim, eu sou presidente do Sinuscom, estou como presidente, pelo menos. É um prazer aqui saudar vocês, mais uma Sexta da Construção. Esse que é um projeto que a gente tem como base do fomento do conhecimento e da informação. Toda sexta-feira, de uma forma ininterrupta, né, nós estamos nos encontrando aqui para tratar de vários temas dando para nossas empresas de construção civil. E hoje temos aí a felicidade de receber a comunidade da construção, receber o parceiro Votorantim. Grimaldi, seja bem-vindo aqui como representante da Votorantim. Fernando também. Renato, prazer conhecê-lo, ansioso para ver sua palestra. A comunidade da construção, Ana Gabriela, se confunde as casas, né? Porque eu não sei se o Sinuscom é a casa da comunidade ou a casa da comunidade é o Sinuscom. Fico muito feliz, Ana Gabriela ali, que lidera esse grupo, não só de construtores, mas de projetistas, fornecedores e amigos, colaboradores. Então, enfim, toda sexta-feira nós nos encontramos aqui para um tema. Já dei spoiler para vocês, falei que hoje a gente vai falar com a Votorantim. Mas nós temos outras agendas que toda semana a gente traz aqui. Não só temas técnicos, específicos esse técnico. E na semana que vem nós temos ali meu chefe, Arival Cidade, meu conselheiro. Arival está trazendo aqui um trabalho muito interessante sobre perícias, inspeções. A gente vai debater novas práticas, sobre inspeções prediais, perícias para a próxima sexta-feira a função. Então, já passando para vocês aí um convite para a próxima semana. Mas eu não podia perder a oportunidade agora de fazer uma homenagem e render até a felicidade de estar recebendo aqui o presidente do CREA hoje. Facilmente, Carqueja, você ter demonstrado, me permita até quebrar um pouquinho o protocolo, falar um pouquinho da pessoa que está se fazendo aqui. Eu não sei se todos sabem, nós estamos aqui, levanta aqui por favor, estamos aqui com o presidente do CREA, que eu chamei ele. Carqueja, vem tomar um café com a gente hoje, amanhã na verdade. Vem aqui conversar, a gente conversar um pouquinho do debate técnico, você conhecer um pouquinho a Casa da Construção. E todos esses chamamentos, ele de prontidão esteve conosco. E hoje não é diferente, porque já é um prazer recebê-lo aqui. Até porque o motivo que traz para você estar vindo aqui é muito bom. Eu vou passar um vídeo de um projeto do Sinuscom para vocês. Tomarem conhecimento. Desculpem, eu sei que todos são ansiosos pela palestra do Renato Witt. Desculpa, Renato Witt, pela palestra dele. Mas eu não poderia perder essa oportunidade hoje de falar para vocês de um projeto inovador. Ele é o Hub da Construção. Vou passar um vídeo rápido e falar por que o Carqueja está aqui conosco, por favor. Muita coisa dos nossos canteiros. Imagine como a gente acelerou a nossa comunicação, as nossas atividades, as nossas ferramentas digitais pós-pandemia. E a gente percebe que é uma desorganização ou uma organização diferente da nossa, que precisava ser abraçada. E a gente está criando, então, o nosso ecossistema da construção aqui no Sinuscom. A gente acredita que tem coisas que a gente só pode fazer, tem coisas que funcionam muito bem no coletivo. Uma delas é inovação. Não adianta a empresa A ou a empresa B fazer inovação se não puder escalonar, né? O pessoal de startup fala muito isso, né? Você primeiro precisa validar, criar o mínimo protótipo viável e depois você tem que escalonar a solução. Inovação e sustentabilidade são temas que a gente faz no coletivo. E por que não fazer aqui no Sinuscom? Então a gente está trazendo esse ecossistema para cá. Eu dividi essa ideia com Carqueja, Josival Carqueja, presidente. A gente está com um projeto no Sinuscom, a gente está destinando 3 andares desse prédio com esse objetivo. A gente precisa fomentar a cadeia da construção, a gente precisa fomentar esse novo núcleo de engenheiros que é diferente. Muitos engenheiros novos estão se formando e não estão conseguindo colocações no mercado. Não só porque a nossa construção é tradicional, mas porque também eles querem fazer diferente. A gente tem que tentar criar um ambiente para acolher esse pessoal. E eu dividindo isso com ele, eu vou deixar que você fale, Carqueja, do convênio que hoje nós estamos firmando aqui nessa Sexta da Construção. Carqueja, é um prazer estar aqui, você fica à vontade de falar. Aqui são todos aqui, você não são todos, a maioria que são engenheiros, são seus liderados também. Obrigado, Landim. Bom dia a todos.
O meu nome, como o Landim falou, Joséval Carqueja, estou presidente do CREA. E assim, para o CREA é uma satisfação muito grande estar hoje aqui presente. Sempre que Landim convida, ou às vezes eu me convido aqui, vim no Sinduscom. Cadê Arival Cidade? Sim, Arival, vem cá também. Vou também chamar Arival. Arival, além de conselheiro aqui do Sinduscom, conselho, é conselheiro também do CREA. Eu sempre falo... É o cara. É assim, o CREA, muita gente fala, o CREA é um regime presidencialista, não é parlamentarista. E os conselheiros ajudam também ao presidente a gerir essa grande máquina que é o conselho. O conselho é para fiscalizar, mas eu acho que o conselho pode mais. O conselho ele pode estar inovando, o conselho pode estar investindo, o conselho pode estar pegando na mão junto com o Sinduscom para a gente trazer inovação, que a pandemia, Landim, forçou tanto o conselho como a indústria, como a construção a inovar. Ontem mesmo eu coloquei até no Instagram esse desafio. Acho que para quem não sabe, eu moro no interior do estado, eu sou aqui, minha família é do Recôncavo, mas há 15 anos eu fui morar em Barreiras, 890 quilômetros de Salvador. Mas assim, presidir um conselho morando no interior é um desafio, mas é um desafio que eu consigo enxergar as dificuldades para a gente ter um CREA para todo o estado. O estado da Bahia não é um estado pequeno, é um estado que é maior que muitos países da Europa. É um desafio. A gente, como o Landim colocou, a Constituição Civil ela está presente em todo o estado da Bahia. Eu trabalho muito, minha empresa, a gente trabalha com a parte de energia eólica, a gente trabalha para SA Paulista, o Grupo Brenan, lá no norte do estado, com os parques eólicos. Como a Constituição Civil ela entra na área de energia eólica, como a Constituição Civil entra no agronegócio. Muita gente acha que o Barreira, Luiz Eduardo Magalhães só trabalha agrônomo. Não, vá lá, vocês vão ver que a Constituição Civil está presente dentro do imóvel rural, dentro de uma fazenda. Como está crescendo a cidade de Barreira, a verticalização, como está crescendo Vitória da Conquista, Itabuna, Juazeiro, Teixeira de Freitas. E o CREA tem que estar presente, o Sinduscom tem que estar presente, tendo essa visão, trazendo para esses profissionais novas tecnologias. E aí, quando o Landim mostrou o projeto do roubo da Constituição, na mesma hora, eu digo, o CREA vai estar nessa parceria, Landim, apoiando a inovação, essa inovação que, queira quer não, ela diminui os custos, ela rende uma produção maior e, como você falou, traz profissionais que estão com a cabeça mais à frente, trazendo novas tecnologias, mudando essa cara da construção do estado da Bahia. Eu lembro que no aniversário do Sinduscom estava tendo, você aqui no Sinduscom colocou ali um pouco do que é essa inovação, você poder comprar um apartamento e você poder estar ali no óculos 3D, podendo ver a vista que você vai estar no 28º, 10º andar, 28º andar, 30º, que vista eu vou ter? Então, antes, quando você vai comprar aquele apartamento, você poder ter essa visão, né? Então, isso é inovação. Então, o Conselho, como eu disse, o Conselho, ele, por lei, ele tem que fiscalizar, mas eu acho que a gente pode muito mais, a gente pode estar investindo, a gente pode estar ajudando os profissionais e ajudando empresas parceiras, que é o Sinduscom, que o Sindicato da Construção Civil, a entidade forte aqui no estado, com um presidente muito forte, que é esse meu amigo aqui, querido amigo Landim. A gente sempre está aqui junto, pode contar com o CREA. O presidente, eu não consigo estar aqui toda sexta-feira, porque, como eu digo, eu tenho que estar cobrindo o estado da Bahia todo. Assim, a agenda do Conselho a gente está presente na construção civil, na mineração, na agricultura, na indústria. Então, o CREA é um conselho
que é muito grande. Nós hoje temos o quê? 305 títulos profissionais que estão na tabela de títulos do Conselho Federal. Então é muito profissional, mas o CREA tem um coração grande para estar abarcando todos. Bom, Carqueja, olha, gente, eu estou no Sinduscom há mais de 20 anos, como conselheiro, como diretor, vice-presidente e agora como presidente. Eu vou dar um depoimento aqui ao Carqueja. Foi o presidente que em menos tempo, na verdade todos os presidentes que passaram pelo CREA, foi o que mais visitou a nossa casa e mais criou interlocução. E quando eu falo isso, tudo começa de um desafio nosso. Eu falei, Carqueja, como é que a gente vai aumentar o PIB da construção do estado da Bahia? E toda vez que eu provoco ele rapidamente nos responde. Eu estou falando o seguinte: como a gente vai atrair mais investimento para a construção, como é que a gente vai trazer mais produtividade, como é que a gente vai inovar? E ele não teve uma vez que nos atendeu e foi o presidente que mais esteve na nossa casa. Por isso, eu faço questão, Carqueja, de fazer esse registro para você e mostrar para vocês. Nós estamos assinando hoje um convênio onde o CREA vai patrocinar, através de uma publicação, vai patrocinar 10 estações de trabalho para os engenheiros civis dentro desse hub. Ele vai estar mantendo esses 10 para que a gente traga inovação. A gente vai, na próxima semana, estar colocando... Eu vi que Priscila fez assim: ô Priscila, seria tão bom você aqui, hein? Olha, o CREA vai estar patrocinando esse espaço para que as pessoas usem do hub, dessa conexão, trabalhem dentro desse ecossistema para melhorar nosso setor. Reverberem isso, falem isso. A gente vai estar publicando, não é isso, Ângela, o edital na próxima sexta-feira, e a gente espera estar selecionando esses 10 até o final de agosto, para que a gente tenha já o hub que está com previsão de início dos trabalhos aqui em outubro. Então, Carqueja, muito obrigado. Vamos fazer uma foto aqui, nem que a gente não assine tudo, só a primeira foto. E Erival, você é o testemunha, então. É a testemunha. É a testemunha. Eu faço o que vocês mandarem. Ele testemunha aqui e lá no CREA. Bom dia a todos. De novo, eu quebrando o protocolo aqui, não estava previsto essa minha participação, mas o que a gente percebe é que o CREA e o Sinduscom, juntos, hoje, uma visão proativa dos seus presidentes. Participei durante vários anos como conselheiro do CREA, e sempre o CREA tinha uma visão errada, equivocada, de que o Sinduscom era aqueles empresários que só queriam tirar vantagem. Hoje a gente percebe que se não houver empresa, se não houver empresário, não tem por que haver CREA, porque não tem emprego para os profissionais. E Carqueja, ele encara isso com essa visão progressista e proativa, análogamente o presidente Landim, e eu estou aqui nesse meio campo buscando ser o facilitador, enquanto conselheiro do CREA, enquanto conselheiro do Sinduscom, buscando ser o facilitador e a quebra de arestas aqui. E parabéns a vocês que estão prestigiando. Vou aproveitar para dizer que na sexta-feira eu sou o coordenador da comissão do grupo de normas aqui do Sinduscom. Na sexta-feira nós teremos 2 palestras fantásticas. Estamos trazendo uma das pessoas que mais participaram na norma de garantia. Essa norma vem afetar a construção civil como um todo, não só edificações, mas toda a construção civil. São os prazos de garantias. Estamos trazendo a engenheira Flávia Zoega de São Paulo. E a segunda palestra é de vistoria de entrega e recebimento de obras, mas é outra coisa que é de fundamental importância. As empresas às vezes pecam, fazem uma obra muito bem feita e pecam na hora de entregar, porque não sabem entregar. Não sabem entregar. E a vistoria cautelar de vizinhança, que é fundamental. Hoje não se consegue iniciar uma obra sem ter uma vistoria cautelar de vizinhança, sob pena de ter problemas com tudo. Nós estamos trazendo o engenheiro Frederico, que foi coordenador da norma de perícias, a reformulação da norma de perícias, da qual eu também participei. Ele vai vir de Minas Gerais para fazer essa palestra. Eu gostaria de contar maciçamente com a presença de vocês. Uma coisa que me impressiona. Eu fui presidente do IBAP Nacional, aproveitando que eles estão assinando aqui, mandando recado. Presidente do IBAP Nacional, e a Bahia carece desse interesse pelo conhecimento, pelo aperfeiçoamento, pela melhoria contínua. Eu faço palestra, dou curso às vezes em São Paulo, Rio,
Belo Horizonte é lotado, as salas, lotadas, faz overbook. Aqui a gente faz e fica, pelo amor de Deus, se inscreva, pelo amor de Deus, se inscreva. As pessoas não buscam se qualificar, não buscam se qualificar, e fica impressionante. A gente tem desenvolvido isso, o BAP tem desenvolvido isso aí. Ok, muito obrigado pelo espaço aí. Obrigado. Vamos agora, eu quero agradecer a todos a esse tempo que se disponibilizaram para esse ato, que é muito importante, viu? É o primeiro a apostar. E eu acho agora, viu, Grimaldi, que a Votorantim vai ser o segundo. Eu já vou pedir o patrocínio agora para você. Você está na mira agora, o patrocínio da Votorantim está presente agora com a gente, com o Hub. Pensem que a gente, inovação é isso aí. É a gente buscar os elos, é a gente se conectar às novidades que estão acontecendo. A gente está tentando trazer para aqui, para que elas se conectem com nossas empresas que estão aqui representadas. Bom, sem mais, pegar mais o tempo de vocês, eu queria agradecer, saudar a todos, passar para a comunidade do Conselho uma pessoa, a comunidade Votorantim, em nome do Renato aqui, para fazer a apresentação dele. Muito obrigado, gente. Bom dia para todos. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço que o Sinduscom concedeu aqui para a Votorantim. Vim conversar um pouco com vocês sobre normas. A nova norma aí de argamassa está no ar. Antes da gente começar aqui, pessoal, vou rapidamente aqui... Isso, muito obrigado. Vou comentar rapidamente com vocês quem está falando aqui na frente, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu trabalho na Votorantim há 9 anos, hoje ocupo o cargo de consultor especialista em argamassa. Então eu trabalho aí pela todo o Brasil dando suporte a diversos clientes, ao time regional, em nosso assunto de argamassa. Tá? Sou também professor ali do IDD, as disciplinas de sistema de revestimentos e também na parte de perícias em fachadas, então eu ocupo esses 2 cargos lá. E sou conselheiro da ABAI, a Associação Brasileira de Argamassa Industrializada, e também aí faço essa outra função. Bom, pessoal, vocês me ouvem bem sem microfone? Precisa para gravação. Perfeito, sem problema. Bom, rapidamente aqui, antes da gente começar a falar o que atualizou na norma, vou explicar um pouquinho do histórico, né, como começou essa discussão de norma. A 13281, a anterior, né, em 2005, era a publicação anterior. Então, ela existia já há quase 20 anos de norma, ela precisava passar por uma atualização. E aí foi feito ali através da ABAI, a ABAI puxou ali um grupo de trabalho, o grupo de trabalho foi feito ali em torno de umas 10 pessoas, mais ou menos, que começaram a desenvolver o texto base, tá? Quem estava presente nesse grupo de trabalho? A Poli, ali de São Paulo, da USP, IPT, a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Goiânia, algumas produtoras, como a gente, como Votorantim, estavam representando ali os produtores de argamassa. Essas 10 pessoas criaram um texto base. Esse texto base foi criado mais ou menos, para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2021, no meio da pandemia, a gente fazia reuniões online. E aí, a partir disso, a gente então deu start à comissão de estudo. Comissão de estudo, qualquer pessoa pode participar, pessoal. Vocês aqui podem se inscrever lá na BNT, para qualquer norma que vier a ser discutida, vocês poderem acessar essa norma e participar da comissão de estudo. Comissão de estudo, a gente teve em torno de 60 profissionais espalhados por todo o Brasil, participando então dessa discussão dessa norma, para elaboração e aprovação dessa norma, né? Bom, diante disso, a gente então aprovou essa norma lá em dezembro de 2022. A norma foi então para a BNT então fez as revisões que ela precisava fazer e publicou em fevereiro de 2023. Então essa norma ela já está em vigor, tá? E essa norma então já é vigente, tá? Só que quando essa norma entrou no dia 15 de fevereiro desse ano, ela teve uma carência de 6 meses para que todo o mercado se adeque à norma, porque ela trouxe uma série de diferenciação que a gente vai ver agora. Então foram uma série de questões que foram alteradas e deram uma carência de 6 meses para fabricantes, para as construtoras, projetistas, laboratórios, assim por diante, se adequar e conseguir atender esta norma, tá? Bom, dando início então aqui à palestra, pessoal, vou rapidamente passar aqui um filme institucional da Votorantim e a gente já entra no tema, tá?
única que nos une e nos identifica em todos os lugares. Ela é símbolo do que nos faz únicos, o nosso jeito VC. Aquele jeito só nosso de olhar para os desafios e enxergar soluções inovadoras. Estamos constantemente nos transformando. Porque acreditamos que é preciso evoluir sempre. Estamos presentes na vida das pessoas, do solo ao ponto mais alto da cidade, construindo parcerias e relações duradouras. E buscamos fazer isso de forma ética, humana e sustentável. É com esse compromisso que seguimos avançando, inovando e construindo o futuro, sem esquecer do caminho que nos trouxe até aqui. A evolução está na essência da VC. O símbolo que melhor nos representa não poderia ficar de fora. A nossa marca está de cara nova. Porque evoluir é a nossa marca. Bom, pessoal, então entrando direto aqui na parte da nome em si, e pessoal, fiquem bastante à vontade para levantar a mão, tirar dúvida, vamos mais fazer um bate-papo aqui do que um monólogo sozinho aqui na frente, me ajudem aí, tá? Pode esclarecer qualquer dúvida, quiser contribuir também, fique bastante à vontade, tá? Então, vamos lá, por que a gente então, entrando mais um detalhe, por que a gente começou a discutir essa norma, né? Por que a gente revisitou e quisemos atualizá-la, né? Primeira coisa, pessoal, a norma anterior, a de 2005, ela meio que englobava duas funções numa única norma, pedia classificações ou propriedades, tanto para argamassa de assentamento como da revestimento, englobava tudo num pacote só. E quando a gente vai olhar os tipos de aplicação que a gente tem no Brasil, né, para assentamento, chapisco, reboco, contrapiso, essas são as principais que a gente tem de uso de argamassa, a gente sabe que cada tipo de aplicação tem uma propriedade ou uma característica necessária diferente uma da outra. E tem algumas aplicações até, pessoal, que são, eu até costumo chamar de não normatizadas. Quando você vai procurar o que tem de norma sobre chapisco ou sobre contrapiso, tem uma ou duas linhas escritas em alguma outra norma que está meio perdida. Você não tem uma norma específica sobre chapisco. Você não tem uma norma específica sobre contrapiso, que diz o que tem que ser um contrapiso, por exemplo, quais são as propriedades que o contrapiso tem que ter e assim por diante. Então você tinha algumas questões aí soltas no mercado, né? E o ajuste desta norma, né, ele vai possibilitar, agora a gente vai ver logo aqui na frente, a gente começar a discutir essas outras aplicações e criar normas para isso, né, criar procedimentos avaliativos e assim por diante, né. Uma outra coisa também que buscou a gente a tentar revisitar essa norma e atualizar essa norma foi que, pessoal, me ajude aí, como que eram as edificações em 2005? Era prédio altos ou prédios aí de 10 metros, 10 pavimentos, 12 pavimentos, não era isso? 10 pavimentos, 12 pavimentos, no máximo, um louco ali soltava um prédio de 15, né? Era o que tinha no mercado em 2005. Resistência de concreto, alguém lembra aí como que era? Vou entregar a minha idade agora que eu trabalhava já nisso em 2005. Alguém aí, como que era? Era quantos MPa? 20 MPa? 25 e ia todo mundo para o laboratório para discutir o traço, né? Para dar resistência de 25 MPa. No máximo, né? Hoje, como estão os concretos, pessoal? 40, 50, 80 MPa. Como estão os prédios hoje? 30, 35. Eu tive esses dias numa obra em Sorocaba, interior de São Paulo, 45 pavimentos aderido, sistema aderido, fachada aderido. Então, vocês concordam comigo que mudou
as complexidades estruturais das edificações, né? Então, até lá em 2005, a gente tinha unidade simples, baixa complexidade estrutural, unidades com média complexidade estrutural, né, de 10, 15 pavimentos. E hoje o cenário mudou. Hoje a gente começa a ter prédios muito mais complexos, né? Resistências de concreto muito mais altas. Então ali o nível de esbeltez das edificações mudaram, né? Então é isso que também começou a gente a pendurar, a pensar, né? O que a gente precisava ter de propriedades da argamassa, de características da argamassa, para conseguir que ela tenha esse desempenho e atender esse tipo de prédio, né? E por quê, né, pessoal? Porque as deformações estruturais estão presentes na vida de todo mundo aqui, né? Quem trabalha na construção civil tem que lidar com as deformações estruturais, com as intempéries climáticas, né, as torções do prédio e assim por diante, né? Então, a primeira alteração da norma, pessoal, o que aconteceu? A norma foi alterada, o nome, né? Antigamente era o nome então para argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos, e agora então é argamassa inorgânicos, requisitos e métodos. Por que a gente alterou essa norma? Para que primeiro a gente consiga trabalhar outras etapas de argamassas que não eram normatizadas. Se vocês olharem aqui, ó, as que estão em verdes, as que já estão em vigentes, tá? Que foram publicadas lá em fevereiro. Parte 1, argamassa para revestimento de paredes e tetos. Parte 2, argamassas para assentamentos. Então essas já estão vigentes. Nós temos aqui grupo de trabalho já em execução. Estou participando desses grupos também, tá? Argamassa para chapisco, parte 3. Argamassa para baixa espessura, parte 4. A gente chama no mercado de skin coat, né? E a gente está previsto agora para o segundo semestre também já abrir um grupo de trabalho para contrapiso. Então a gente já pode ter um cenário do próximo ano, pelo menos mais 3 partes novas dessa norma para ser publicada. Provavelmente no início do ano que vem a gente vai ter comissão de estudo desses textos básicos, que aí todo mundo de vocês pode entrar, participar e avaliar o que está sendo discutido lá na comissão de estudo, né? E aí, quem sabe a gente consegue ter essas normas aqui, essas partes dessa norma publicada até 2024. E aí seria um grande avanço também no cenário aí de argamassas, né? E aí, pessoal, vamos olhar um pouquinho agora então como que ficou lá a parte 1, argamassas para revestimento, tá? Primeira grande alteração, pessoal, argamassas para revestimento começou então a ter a classificação semelhante com o que a gente tem em argamassas colantes. Argamassa colantes, como que é? A C1, né? Depois você tem uma C2, você tem uma C3, você tem uma C3E. Argamassas de revestimento agora começa a ter o mesmo tipo de classificação. Você tem uma argamassa RV1. RV1, para que ela pode ser utilizada, pessoal? Para revestimentos internos de qualquer edificação, então não importa a altura do prédio. Se eu vou fazer um reboco, um revestimento interno, posso usar uma RV1. Para uso externo em fachada, para edificações até 10 metros de altura. Tá? A RV2, para também uso externo e interno, eu posso usar sem problema nenhum. Né? Lembrando que aqui a gente está ali meio que dando já um plus, né? Se eu for usar uma RV2 para uso interno, eu estou meio que já colocando um adicional ali de qualidade no produto. Eu já posso usar uma RV1, mas eu posso, então, a RV2 não tem problema, eu posso usar também. E para uso externo em fachada, até prédios de 60 metros de altura. Na prática, pessoal, a gente está falando o quê? Edifícios de 20 pavimentos. Mais ou menos isso, né, o que tem. A gente pega o pé direito até mais ou menos 20 pavimentos. E a RV3 para edifícios, então, acima de 60 metros de altura. Então, para qualquer prédio que tenha mais do que 60 metros de altura, a indicação agora passa a ser uma RV3. E depois, aqui no final, a gente tem uma argamassa chamada AET, argamassa de embolso técnico. Famosos no mercado, a Votorantim não tem, mas o nosso concorrente tem, monocapa. É o mais comum do mercado, então a argamassa AET, tá? Então, agora começa a ter essas características, pessoal. Então, todas as argamassas que a gente produz no mercado, que vocês vão produzir no canteiro, tem que ser classificadas agora. A gente vai ver como que a gente classifica cada uma das argamassas em RV1, RV2 e RV3. Cada uma dessas tipos de argamassas vão ter as devidas propriedades que são necessárias para ser classificado desta forma. E semelhante como eu tenho uma C1 para uma C3 ou uma C1 para uma C2, a gente vai aumentando o nível de qualidade do produto, vamos dizer assim, né? A gente sabe que de uma C1 para uma C2 eu melhoro a performance do material. De uma C2 para uma C3 eu também melhoro a performance do material. A mesma coisa vai acontecer aqui. Conforme eu vou subindo ali, escalando de RV1 para RV2 eu vou melhorar a performance, de RV2 para RV3 eu melhoro a performance. E assim por diante, tá?
Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Bora lá então. Bom, então o que esta norma trouxe agora pra gente? A gente tinha então, até então, na 13281, publicada em 2005, uma série de ensaios que era necessário ser feito para classificar a qualidade da argamassa. Só que era todo ensaios informativos. Ninguém era obrigado a respeitar nada. Por exemplo, eu ensaiava minha argamassa lá na Votorantim, chegava para vocês e falava assim, a minha argamassa tem a resistência R3, tem uma densidade D4, tem uma capilaridade C2. Eu só falava para vocês, eu não precisava respeitar nenhuma propriedade, eu só precisava ensaiar e informar qual que é o resultado que tinha dado do meu ensaio. E o que a gente tinha muito, pessoal? A gente às vezes ia conversar com as construtoras e falava, pô, legal, tem uma norma aqui que diz o que é o vocês têm que ensaiar e classificar, mas qual é a indicada para a minha obra? Né? Eu estou construindo um prédio tal, XPTO aqui. Que argamassa, qual é a propriedade dessa argamassa que eu preciso entender? Não tinha uma clareza. Ficava muito mais isso na mão dos projetistas, dos pessoais construtores de fachadas. Para o comprador da construtora, para o dia a dia, ele não sabia muito bem que argamassa ele tinha que usar. Então, essa alteração da norma agora começou a ser um pouco diferente. Agora começa a ter requisitos classificatórios e requisitos informativos, como era antigamente. Essa parte aqui de requisitos classificatórios é que eu vou precisar ensaiar a argamassa e com esse indicador depois do resultado do ensaio, eu vou classificar a argamassa em RV1, RV2 e RV3. E aí com isso, né, o construtor, a construtora, ali, o pessoal de compras, o pessoal de projetos, consegue facilitar a vida dessa turma, né, porque agora eles conseguem entender qual é a propriedade da argamassa, qual é o tipo de argamassa que ele tem que comprar para a obra específica que ele está usando, né, e assim por diante. Bom, do lado esquerdo aqui, pessoal, requisitos classificatórios, né? A gente tem resistência potencial de aderência ao substrato, que é o nosso ensaio de aderência, que todo mundo usa na prática, né? Resistência superficial, então aqui é a aderência ao substrato, ao bloco, ao pilar, assim por diante. Aqui é a resistência ao ensaio de aderência superficial, sem corte. Eu chamo isso aqui até que não é classificatório, do ponto de vista eliminatório. Porque atendeu, eu posso usar como revestimento. Não atendeu, não posso usar como revestimento. Então eu não classifico, eu elimino. Então, para mim, aqui, num ponto de vista meu, né, pessoal, Renato Witt aqui é eliminatório. Mas aqui na norma está como classificatório. E depois o próximo módulo. Próximo ensaio, modularidade, pessoal. Era uma coisa que o mercado vinha se discutindo, mas não tinha uma linha disso na norma anterior. Agora, além de ela entra, esse ensaio entrar na especificação, entra como classificatório. Então muda bastante aí a forma de a gente comercializar o produto no mercado. E qual que é o próximo? Variação dimensional. A gente vai olhar um pouquinho por que esses ensaios entraram e por que ele tem que existir, né? Do lado de cá a gente tem ensaios em estado fresco, retenção de água, densidade de massa endurecida, no estado fresco, teor de ar incorporado, tempo de uso, e ensaio em estado endurecido, né? Densidade de massa em estado endurecido, resistência à tração, coeficiente de capilaridade. A gente vai entender por que foi cada necessidade de cada um desses ensaios, por que eles existiram, por que eles foram mantidos na norma, né? Bom, pessoal, resistência de aderência, né? A gente manteve principalmente porque, pessoal, é uma forma que a gente tem de garantir a aderência da argamassa à parede, ao bloco, ao sistema. Porque que na prática, né, gente, o que a gente quer fazer? Evitar esse tipo de situação aqui, ó. Descolamento, desplacamento e assim por diante, né? Um prédio com esse tipo de problema aqui é muito complicado, né? Então, na prática, esses ensaios de caracterização da argamassa querem evitar esse tipo de problema. Bom, aqui a gente está falando dos dois, né? Tanto de resistência de aderência ao substrato como de aderência superficial, né? E aqui, módulo de elasticidade e variação dimensional, pessoal, para que são extremamente importantes. Bom, módulo de elasticidade, extremamente importante para você entender a rigidez que aquela argamassa tem. Né? Ao contrário do concreto, quando a gente fala em concreto, pessoal, concreto, via de regra, a gente quer concretos com módulos de elasticidade muito altos. Porque a gente quer enrijecer a estrutura, a gente quer travar a estrutura. Quando a gente fala em argamassas, é ao contrário. A argamassa, módulo de elasticidade tem que ser módulo de elasticidade baixo. Porque a argamassa, uma vez que a estrutura está deformando ou está trabalhando ali, que ela precisa fazer isso, a argamassa tem que acompanhar essa movimentação, ela tem que ser flexível o suficiente para aguentar a deformação do prédio.
Porque se ela não tiver essa flexibilidade, ela vai fissurar, vai trincar e assim por diante, tá? Então isso é uma das propriedades que a gente começou a trabalhar agora, dessa norma. E aqui, pessoal, tá a tabela. Então eu ensaio minha argamassa e classifico ela de acordo com esta tabela que está aqui em cima, né? Argamassas, então, para revestimento, ela tem que ser abaixo de módulo. O módulo aí, no mercado a gente fala em gigapascal, né? Então não é o 14.000 aqui, né? Vira 14, né? Então 14 GPa é dali para baixo que pode ser usado para revestimento. De 14 para cima não pode mais ser usado com revestimento, vai ter que ser usado para outra coisa, menos para revestimento, né? E como que ficou aqui, pessoal? RV1, ela tem que ter uma classificação E1, modularidade entre 12 e 14. A RV2, E2, modularidade entre 9,5 e 12. A RV3, E3 entre 7 e 9,5. E a ET abaixo de 7, tá? Então essa é a tabela agora que a gente tem que respeitar quando a gente fala em módulo elasticidade para argamassa, tá? E variação dimensional. Para que eu quero, né, a gente controlar a variação dimensional, né? Todo mundo sabe que produtos à base de cimento, quando ele passa do estado fresco para o estado endurecido, ele faz o que, pessoal? Retrai. É propriedade do mundo cimentício, tá? Isso faz parte do jogo. Não tem como a gente fazer um produto sem acontecer isso. Até dá, se eu trabalho com 30 mil aditivos, né, eu consigo controlar essa brincadeira. Mas, via de regra, vai retrair. O que eu preciso fazer é controlar, não posso deixar retrair muito. Porque se eu não tiver muita retração, eu tenho fissuras de retração. Fissura de retração, com o tempo entrada de água, com o tempo fissuras começam a aumentar, com o tempo posso gerar desplacamento, umidades internas, bolor, mofo, e aí vai, né? Então é uma coisa que eu preciso evitar. Variação dimensional, então, agora começou a fazer parte do mundo de ensaios classificatórios. E a RV1 tem que ter VD1, ou seja, ela pode retrair no máximo 1,2 milímetros por metro linear. A RV2, ela pode retrair no máximo 1,1 milímetros por metro linear. A RV3 no máximo 0,9. A RV4, a ET, né, no máximo aí 0,7. E aí a gente tem até uma classificação aqui com VD5, que seria aqui um produto chamado expansivo, né? Que no mundo de revestimento isso aí não existe, tá? No Brasil não tem argamassa expansiva para revestimento. Até tem, tá, pessoal? Mas quando tem é porque deu PO. Teve contaminação de produto, teve algum problema ali na produção que a argamassa gerou expansão. E aí, pior cenário do mundo, tá? Normalmente quando você tem uma argamassa de revestimento expansiva, você vai gerar desplacamento, vai gerar uma série de problemas. Então a gente tem que evitar esse mundo aqui de expansivo para argamassa de revestimento. Via de regra é porque tem alguma contaminação ali nos insumos, às vezes no agregado, assim por diante, tá? Então a gente tem que evitar. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, automaticamente aqui são 2 ensaios novos que não eram previstos nas normas anteriores, que agora a gente começa a trabalhar, né, na prática. Então precisamos começar aí a fazer, e a Votorantim, por exemplo, tem que fazer isso todos os produtos dela, informar para o mercado qual é a resistência que está dando, qual é a nova classificação, e assim por diante, tá? Importantíssimo, pessoal, todos esses ensaios aqui, vocês vão ver ali na frente, que independentemente da forma de produção da argamassa, né, não importa se eu tenho que fazer ela industrializada, que é o nosso caso aqui da Votorantim, se eu vou fazer ela estabilizada, se eu vou fazer ela argamassas brancas, né, que cimento e areia, depois eu adiciono cal e areia, adiciono cimento na obra, ou se eu vou produzir ela 100% no canteiro, todas essas argamassas vão precisar agora passar por esses ensaios de classificação. A gente vai chegar ali na frente, se vocês vão entender. Bom, aqui está a tabela resumo, né? Então o que ela tem que ter para ser classificado como RV1, então é um E1 e VD1, RV2, E2, VD2, RV3, E3, VD3, AET, E4, VD4. Né? O que importa aqui, pessoal, é que o que vale é a pior classificação, vamos dizer dessa forma. Então se eu tiver uma argamassa, que eu saí módulo, deu módulo E3, e eu saí em variação dimensional, deu VD1, automaticamente ela vai cair em que classe aqui? Vai cair na classe de VD1, RV1. Então o que importa é o pior cenário, tá bom? Para ser classificado aqui na norma, tá? Bom, como que ficou a brincadeira aqui, né? Edifícios, então, até 10 metros de altura RV1,
Edifícios até 60 metros de altura é RV2. E quando você tem um edifício de altíssima complexidade estrutural, a RV3. Tá? Ah, Vit, vamos lá. Posso usar então minha argamassa? Por exemplo, estou fazendo um prédio aqui de 30 pavimentos, vai dar em torno quase de 90 metros de altura. Eu posso usar argamassa RV1 até 10, RV2 até 60 e RV3 dali para cima? Não, pessoal. A norma escreve lá, para edificações até 10 metros de altura, RV1. Para edificações até 60 metros de altura, RV2. E acima de 60, RV3. Ela não diz use até a altura de 10 metros um produto, use até a altura de 60 metros outro produto. Então, para um prédio de uma altura maior, automaticamente eu tenho que construir todo o prédio com uma RV3. E não é só porque a norma exige. A gente tem alguns profissionais de obra aqui, tem alguns consultores aqui do mercado. A gente sabe o que, pessoal? Quando você tem um edifício alto aqui, ó, você tem praticamente 3 regiões de alta complexidade. Me ajudem aí, qual é que é uma das regiões aqui do prédio de maior complexidade que vocês entendem aqui no edifício alto? Platibanda, parte lá em cima, os 2 primeiros andares aqui de cima, 2 últimos andares, né? Aqui são regiões críticas, né? Muita calor, muita chuva, movimentação de dilatação e compressão muito alta. Os 2 últimos andares aqui, região crítica. Qual é a outra região crítica, pessoal? Primeiro terra, primeiro pavimento. Os 2, 3 primeiros pavimentos de baixo. Porque é onde você tem mais compressão. Mais questões aqui de resistências de peso próprio da própria edificações, das cargas concentradas. Qual que é a terceira região, pessoal? Alguém lembra? Vamos lá, quando a gente fala em uma edificação alta, normalmente você tem aqui é o térreo, né, vamos dizer, o terreno. Você tem a fundação aqui da edificação, né? Então aqui você tem as estacas entrando aqui, né? E você tem teu prédio assim colocado aqui, né? Desculpa o desenho, pessoal, faz tempo que não desenha a mão. Você tem um prédio colocado aqui. Esse prédio está fixo aqui na base pela fundação, certo? Aqui em cima esse prédio está querendo mexer. Ações de vento, assim por diante, concorda? Ok? Você tem um eixo aqui, ó, que é o eixo de torção do prédio. Normalmente esse eixo está num terço médio do prédio, tá? Onde a gente vê a movimentação do prédio. E esse também é uma região crítica, uma região complicada ali que a gente tem que também ter que trabalhar. Por isso que a gente fala que a RV3 não pode ser só usada lá em cima. Você tem que ter uma RV3 que é uma argamassa de um módulo de elasticidade menor, uma variação dimensional menor, para toda a edificação. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Bora lá então. Bom, outros ensaios, né? Que aqui o que mudou aqui nesse ensaio de retenção de água? A classificação delas, né? Mudou toda a faixa aqui de classificação, o nome da classe que eu tenho que informar. Então aqui também teve alteração, né? E retenção de água, para que é importante aqui para nossa região, pessoal? Aqui é quente ou é frio? Quente para diabo, né? Venta ou não? Venta, nossa senhora, venta, hein? Então o que eu preciso, pessoal? A argamassa, quando eu faço a argamassa no estado fresco, eu coloco água para fazer essa argamassa. Essa argamassa tem que ter uma capacidade de reter essa água dentro dela para que ela hidrate corretamente o grão de cimento. Se ela tiver uma argamassa, aqui é uma argamassa ruim, tá? Ela de uma baixa retenção de água. O que aconteceu aqui? Dá para fazer um ensaio em obra, tá? Papel, toalha, pus um bolinho de argamassa aqui, ó. Se molhou muito o papel, essa argamassa tem uma baixa retenção de água. Baixa retenção de água, o que vai fazer? A água vai evaporar para o meio ambiente, vai ser puxada pelo substrato, assim por diante, e eu não vou ter água suficiente para hidratar a minha argamassa. A minha argamassa pode ficar fraca, ou ela pode, quando ela perde água muito rápida, também ter fissura de retração. Então, é o importante a gente ter esse ensaio. Aqui na nossa região, pessoal, eu te diria que o ideal aqui é a gente usar de uma U2 para cima, até se possível uma U3. Mas isso, pessoal, vou dar um spoiler para vocês, tá? São 3 normas praticamente que traçam aí a vida do sistema de revestimento aderido. Primeira norma, 7200, que trata o quê? Projetos e procedimentos. Segunda norma, 13281, fala o quê? De propriedades e qualidades da argamassa. Terceira norma, 13749, que a gente fala o quê? Características do produto aplicado lá na obra, né? Da qualidade final do produto.
A 13749 está sendo revisada. Tá? Então, o grupo de trabalho também está aberto, eu participo lá do grupo. E provavelmente na 13749 vai estar dizendo lá, climas de baixa temperatura ou baixa complexidade, né? Vai estar classificado que tá no seu nome que vai ser dado, mas está sendo discutido. Em ambientes menos severos, vamos dizer assim, eu posso usar uma argamassa com o 0. Em ambientes intermediários, eu posso usar uma ou 2. Ambientes severos, com altíssimas questões, que nem a região de vocês aqui. É muito quente, muito vento, às vezes muito seco. Tem que usar uma I3. Então isso vai estar sendo discutido na 13749, que deve entrar aí em comissão de estudo também o ano que vem, para que vocês possam participar e avaliar o que está sendo colocado lá. Tá? Tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida nesse ensaio? Bora lá então. Outro ensaio, densidade a fresco. Gente, na prática, pessoal, para que a gente usa densidade a fresco? Muito importante para quem é comprador da obra, quem é engenheiro que vai controlar ali a execução. Densidade a fresco, pessoal, eu uso para entender consumo da argamassa. Tá? E é importante o consumo da argamassa para vocês ou não, pessoal? Me diz aí. Quem é de obra aí? Levanta aí. Quem é de obra? Quem é engenheiro de obra? Boa. Quem que é suprimentos? E quem que é o dono da construtora que paga a conta? Acho que para esses caras aqui, essa conta aqui vale a pena entender, né? Imagina o seguinte, pessoal. Vou voltar aqui um slide para vocês não colarem. Imagina o seguinte, que eu aqui, Renato Witt, chego na obra de vocês e falo assim, ó, minha argamassa custa R$400 a tonelada. Eu não sei se é bom ou se é caro, aqui eu não conheço os preços da região, mas eu estou vendendo para vocês, R$400 a tonelada. O Fernando chega na mesma obra e fala assim, ó, minha argamassa custa R$500 a tonelada. Tá bom? Aí vocês vão falar, o Fernando tá louco, eu vou comprar a argamassa do Witt. O Witt está me vendendo por 400 conto, é mais barata, eu vou comprar dele. Só que tem uma brincadeira aqui, né? A hora que eu for pegar a densidade da argamassa do Witt, a densidade minha aqui é o quê? 2.000 quilos. Automaticamente para fazer 1 metro cúbico. Então, vezes 400, o preço do meu metro cúbico, R$800. A do Fernando é 1.500. A densidade dele. Tá? Aí, vezes R$500, preço do custo do Fernando, 750. Na prática, a argamassa aqui mais barata não é a minha, é do Fernando. Por isso que a densidade é importante para todo mundo, a fresco, tá? Porque como eu faço essa conta aqui, pessoal? Eu pego a densidade a fresco, menos a quantidade de água que eu coloquei lá na brincadeira, eu tenho o quê? Consumo de argamassa em pó. E aí eu consigo pegar o quanto de pó que eu preciso comprar do Renato ou do Fernando para fazer minha obra, né? E aí eu chego aqui então e consigo comparar e fazer essa conta certinha de que argamassa compensa mais e dói menos no meu bolso. E assim por diante. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Andando um pouquinho mais aqui então, né? Depois tem densidade no estado endurecido, que é um ensaio que a gente usa principalmente para cálculo de módulo da cidade. É um ensaio que a gente vai ter como referência. Resistência, tração à fricção. Muito importante para a gente segurar o quê? Fissuras na argamassa. Né? Quanto maior a resistência aqui, menor a possibilidade de fissurar. É um ensaio muito importante para vocês também. E aí entrou, pessoal, uma brincadeira nova aqui, que é coeficiente de absorção de água por capilaridade. Você vai falar, mas entrou não, isso aí já existia. Não mudou a metodologia de ensaio. Tá? Então aqui muda toda a propriedade da argamassa. Porque muda a característica de ensaio, automaticamente muda a propriedade da argamassa. Tá bom? Então aqui, pessoal, vocês veem aqui que a classe mudou bastante. E muda agora aqui a norma que eu vou ensaiar a argamassa. Né? Aqui eu começo a ensaiar a argamassa no quê? Numa EN ISO que está ali 15148, tá? Pessoal, essa EN ISO está sendo traduzida para o português, ela vai virar uma BNT daqui a pouco, tá? Então, me contaram que tem pessoal de laboratório aqui na sala. Quem que é de laboratório aí? Levanta a mão para mim. Boa. Pessoal de laboratório tem que começar a dar uma olhadinha aí nesses procedimentos, né? Comprar os equipamentos novos que precisam para fazer esses novos ensaios, tá? Beleza? E entrou um ensaio novo aqui embaixo, ó. Difusão de vapor de água. Era um ensaio que na norma anterior não se pedia, aí começa a ser pedido agora. E por que esses dois ensaios são extremamente importantes, pessoal? Para evitar isso aqui, ó.
Né? A primeira coisa, capilaridade, é a capacidade que a água tem de puxar água. Então, choveu, se eu tenho uma argamassa com uma capilaridade muito alta, ela começa a absorver muita água. Então eu preciso, na região de vocês aqui, ter umidade ou não? Muito, né? Tem a umidade que vem aqui do mar, chove pra caramba. Então, aqui a gente precisa de uma argamassa com baixa coeficiente de absorção de água por capilaridade, ok? Beleza? Então, baixo coeficiente de capilaridade. E difusão, pessoal, o que é isso aqui? É a capacidade que eu deixo o vapor embora. O vapor, às vezes, que está dentro da edificação, né? Nós geramos vapor dentro da edificação e a edificação tem que respirar. Então, o vapor que eu estou gerando no banheiro, nos ambientes, ele tem que ir embora. Então, tem que passar pelo sistema de revestimento da minha fachada, por exemplo, tem que deixar esse ambiente respirar. E aquela água que eu puxei aqui em cima no coeficiente de capilaridade, vamos dizer que a argamassa absorveu água, ela também tem que deixar essa água embora. Então, na prática, esse coeficiente de vapor de capilaridade, essa difusão de vapor de água, ele analisa a capacidade que a argamassa tem de respirar, de deixar a água embora. Então, na prática, pessoal, o que eu preciso? Uma argamassa que absorva menos água e que ela deixe a edificação respirar. Então, quero ter uma difusão de vapor alta. Tudo bem? Perfeito até aqui? Bora! Importantíssimo para vocês, pessoal, na parte 5, a norma diz lá, então, o quê? Que independente do processo de produção, todo mundo tem que respeitar esta norma, tá? Então, todo mundo tem que fazer esses seus devidos ensaios. Estabelece também que, no caso de fabricantes de argamassa pode ser industrializada, saco, granel em silo, pode ser estabilizada. A argamassa estabilizada, agora ela é entendida como argamassa industrializada, tá? Então ela tem que também seguir todas essas instruções. Então, o fabricante de argamassa tem que ensaiar o teu produto e te dar os resultados para vocês de obra, para vocês de construtores. A gente tem que entregar esses resultados. E quem faz virada em obra, pessoal? Então, aqui está aqui embaixo. No caso das argamassas produzidas em canteiro, o responsável legal ou técnico pela obra, o cara que assinou RT, tá? Ele vai ser responsável agora pelo traço da argamassa, ok? Então ele vai ter que pegar o traço da argamassa, mandar ensaiar, e todo mundo sabe aqui que a gente no final da obra entrega lá o registro de obra, que a gente chama de diário de obra, para os novos moradores. Nesse diário de obra, nesse registro de obra, vai ter que contemplar esses ensaios, vai ter que ser entregue no final lá todos esses ensaios. É o que está na norma, tá, pessoal? Então, na prática, quem opta por fazer o produto em canteiro, dá para fazer? Lógico que dá, a gente sabe que dá. Vai ter que só fazer os ensaios corretos para entregar lá no final, né? Não ter problema. Vamos dizer que assim, alguma obra faça, essa norma entra em vigor dia 15 de agosto. Então, a partir de 15 de agosto, qualquer fachada que for executada tem que respeitar essa norma, perfeito? Então, a partir de 15 de agosto, vamos dizer que eu faço minha fachada a partir de 15 de agosto, daqui a um ano eu entrego meu empreendimento, não fiz os ensaios, e aí eu tenho uma insegurança jurídica em cima de mim. Pode ser que lá na frente eu receba um processo e o juiz olha lá e fala, pô, mas tinha uma norma aqui, você respeitou a norma. A gente sabe que norma não é lei, mas via de regra ela é tida como força de lei pelos juízes, né? E aí fala assim, meu amigo, você não respeitou a norma, então, cara, a culpa é tua, né? Acabou. Simples e assim, né? É o que acontece às vezes as seguranças jurídicas no Brasil, às vezes é isso, né? Perfeito? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Bom, e como devem ser esses ensaios, né? Periodicidade desses ensaios, assim por diante. Eu se eu fosse um cara de obra, eu faria esses ensaios aqui, pelo menos uns 90 dias antes de executar minha fachada. Por quê? Vamos dizer que não passou, né? Eu fiz os ensaios, demoram mais de 30 dias para ser os ensaios. Pessoal de laboratório, é rápido ou é devagar? Fazer todos esses ensaios. Me ajuda aí. Uns 40 dias, né? Um pouco mais. Não, me ajuda aí. 40 dias tá bom. Para ter os ensaios de 28 dias ali, né? Para fazer relatórios e tudo mais, vamos dizer que 40 dias, vai. Eu consigo sair com esse produto aí dos ensaios. Pô, fiz todos os meus ensaios, eu preciso de uma RV2. Fiz minha argamassa, deu uma RV1. Pô, não posso usar. Aí tem que correr atrás, fazer uma reformulação e assim por diante, para conseguir atingir uma RV2. Então por isso que eu falo 90 dias pelo menos, né? Para conseguir dar uma ajustada, ter pelo menos uns 2 números ali e tudo mais. Além disso, né, quando eu for começar uma obra, eu tenho que fazer esses estudos. Mudei insumo, também tem que refazer os insumos, refazer todos os ensaios, né? Mudei o fornecedor de areia, tem que refazer os ensaios, mudei tipo de cimento, tem que refazer os ensaios, porque tudo isso influencia na propriedade da argamassa.
Então, conforme eu for utilizando ou mudando os insumos da minha argamassa, eu tenho que repetir todas as bateriadas de ensaios para conseguir ter essa resposta depois no final da minha entrega da minha obra. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Boa. Parte 2, pessoal. Então agora a gente vai falar de argamassas para assentamento, tá? Argamassas para assentamento, praticamente a gente tem 3 tipos no mercado, né? Argamassas para assentamento de alvenaria de vedação, onde ela não tem função estrutural, né? A alvenaria que só tem função de divisão, pode ser uma divisão interna, pode ser uma divisão externa, mas a função aqui dessa alvenaria é só vedação, né? Tem uma fixação de alvenaria, que é essa argamassa que vai aqui em cima, que a gente chama no mercado de encunhamento. Aqui é encunhamento também, pessoal? Boa. Então, assim, a gente chama de encunhamento, só que na norma de alvenaria, essa argamassa recebeu o nome lá de argamassa para fixação. Então, como está esse nome lá na norma de alvenaria, na nossa norma de argamassa, a gente tem que manter o padrão de nome. A gente não pode mudar. Então, a BNT exige que a gente mantenha o mesmo tipo de nome. Então, aqui virou também a argamassa para fixação de alvenaria. E eu tenho a alvenaria estrutural. 3 tipos de uso, automaticamente eu tenho 3 classificações de argamassa. A argamassa para alvenaria de vedação, a AAV. A argamassa para alvenaria estrutural, a AAE. E a argamassa para alvenaria de fixação. Então aqui o nosso encunhamento. Tá? Então 3 nomes para 3 tipos de usos distintos. E vai ter aí então a classificação para cada tipo de argamassa, semelhante ao que a gente tinha lá na de revestimento. Para cada tipo, então a gente vai ter que ensaiar e ver os números, né? Quais são os ensaios que eu preciso fazer, pessoal? Primeiro ensaio, retenção de água, tá? Então a AAV tem que ser maior do que 85%, a AE tem que ser maior que 80%, a AF é só informativo. E por que tem essa variação aqui, pessoal, entre 85% para argamassas de alvenaria de vedação e 80% para argamassas de alvenaria estrutural? Alguém consegue me ajudar aí? Tá um chutinho lá, tá uma cola no slide lá, ó. Na fotinha tem uma cola. Por que tem uma variação ali, pessoal? Absorções do bloco são diferentes. Via de regra, blocos para alvenaria de vedação, eles são mais porosos. Tá? Via de regra é isso que acontece. Então eu preciso de uma argamassa que tem uma capacidade de reter água maior. Tá bom? Por isso que teve essa variação ali. Outro item que também é muito importante, teor de ar incorporado. E aqui são limites máximos, né? Eu fumei lá. Por quê, pessoal? A quantidade de ar que eu incorporo na argamassa automaticamente vai influenciar no quê? Resistência à compressão. Tá? Então eu preciso ter indicadores de ar incorporado controlados. Tá? E aqui tem teores máximos. E o tempo de uso é informado, né? Isso aqui não é, a gente ensaia e informa o mercado qual é o tempo de uso que eu devo aplicar na minha argamassa, né? Densidade a fresco, pessoal, brincadeira mesma lá para de revestimento, para eu entender o consumo que minha argamassa vai ter na minha obra, né? Então é a mesma conta que eu preciso fazer, é igual, tá? Outros ensaios, muito importante, resistência à compressão. Argamassas agora, para alvenaria de vedação, elas têm resistência mínima e máxima, que está aqui, ó, entre 2 e 5 MPa. Tá? Então, todas as argamassas que eu for utilizar para fazer assentamento de vedação, a resistência à compressão dessa argamassa tem que estar entre 2 e 5 MPa. Tudo bem? Argamassas para estrutural, a gente já chega lá, a gente vai ver uma tabelinha logo embaixo. Fixação entre 1,5 e 5, né? Então aqui é argamassa para encunhamento. Muito importante também, pessoal, 2 ensaios aqui que eu posso dizer extremamente importante para uma argamassa de assentamento. Variação dimensional, ela pode ter uma variação dimensional máxima de 0,8 milímetros por metro e aderência 0,2. Tem que ter acima de 0,2, aderência aqui ao substrato. Tá? Por quê, pessoal? Na prática, o que eu quero fazer é evitar esse tipo de descolamento que eu tenho na minha argamassa de assentamento com bloco. Se a argamassa de assentamento aqui que eu estou utilizando aqui, ela tiver uma variação dimensional muito grande, ela vai o quê? Ela vai diminuir de tamanho e vai fissurar essa região aqui entre o encontro entre a alvenaria e a argamassa, ou vai fissurar dentro da própria argamassa, tá? E isso eu não posso deixar acontecer, porque essa fissura aqui, com o tempo, ela vem para onde? Vem para o reboco. Reboco fissurado, alvenaria fissurada, automaticamente eu tenho o que aqui, pessoal? Entrada de umidade, entrada de água. Entrou água, fissura, com o tempo gera o quê? Esplacamento.
e assim por diante, manchamento na parede, esplacamento é o pior cenário, é lá no final. Tá? Então eu tenho que ter aqui esses dois controles bem ajustados aqui da minha argamassa. Tá? E a argamassa para alvenaria estrutural. Aqui tem alvenaria estrutural, pessoal, vocês usam bastante aqui na praça? Bastante, né? Então aqui, pessoal, vai mudar até a parte de projetos, tá? O pessoal que é projetista de alvenaria estrutural tem que se adequar aqui à nova norma, né? Porque na prática o que acontece, né? Você faz o cálculo estrutural, chega na resistência do bloco, né? E a resistência do bloco aqui vai te gerar o quê? Vai te jogar para uma tabela de uso. Tá? Então assim, eu tenho a resistência do bloco, da minha alvenaria, jogo aqui na tabela, aqui eu tenho a classe de uso da argamassa estrutural. Tá? Então um bloco de 10 MPa de resistência, tanto no projeto lá como na compra, na execução, eu tenho que usar o quê? Uma argamassa estrutural com uma classe de uso AAE8. Tá ok? E para o fabricante de argamassa, ele vai ter que fazer o quê? A minha argamassa AE8 ela vai ter uma resistência mínima e máxima, tá? Entre 8 e 12 MPa. Tá bom? Então no projeto do calculista estrutural vai vir lá, bloco de 10 MPa, argamassa AE8. Tá bom? Então o pessoal aí também de suprimentos, né? Dá uma conversadinha aí com o pessoal de projeto. Ó, projeto anterior aqui da obra era previsto aqui 5 MPa, segundo a nova norma, agora eu não posso mais colocar em MPa, tem que colocar aqui em argamassa, em AE, né? Pede para ele te ajudar a fazer essa especificação, tá bom? Pessoal de suprimentos, então toma muito cuidado aí, que agora vai ter que comprar segundo a nova norma, né? E o pessoal de obra também vai começar a vir essas classificações aqui nas sacarias, tá? Pessoal, isso é legal, só porque vou entregar na idade de novo. Não, agora até que tranquilo. Agora não vai pesar muito. Como que era a especificação de argamassa estrutural? Antes de, acho que 2018 ou 2017, teve a atualização da norma de alvenaria estrutural. Antes disso, a norma previa o quê? A resistência da argamassa ela tem que ser entre 0,7 a 1 vez a resistência do bloco. Ela estava previsto lá na norma de assentamento estrutural, de alvenaria estrutural. E aí, se você tinha um bloco de 10 MPa, automaticamente você tinha que usar uma argamassa entre 7 e 10 MPa. Na alteração da norma, o que mudou? Essa parte mudou e ficou escrito lá o quê? A argamassa tem que ser até 1,5 vezes a resistência do bloco. Até. Mas tinha gente que usava 0,7, tinha gente que usava então 1,5. Depende do projetista que fazia. E aí você tinha situações na tua obra que podia um projetista especificar uma resistência de 7 MPa, outro projetista especificar uma resistência de 15 MPa para o mesmo bloco de 10 MPa. Então você tinha o que nesse cenário? Primeiro, uma dúvida técnica. Quem estava certo nessa brincadeira toda, né? Não tinha uma norma que controlava, a norma permitia tudo. Eu, no meu ponto de vista aí como Renato Witt, eu era muito da linha dos 70% da resistência do bloco. Eu gostava desse conceito. Por quê? Porque se o problema no prédio tinha que dar um problema no prédio, dá um problema na argamassa, não na alvenaria. Forma de eu recuperar muito mais fácil, impacto na edificação muito menor, assim, por dentro. Mas tinha projetistas que falavam o contrário, não, eu quero enrijecer o sistema, quero dar mais garantia, e ela colocava 1,5 a resistência do bloco. Gerava toda mais segurança. Imagina, o teu nome, desculpa? Luciano. Imagina, Luciano, você passar, sei lá, tem um problema no teu prédio estrutural, espero que nunca tenha. Vamos dizer que teve. Chega um perito lá, o perito fala lá, você usou uma argamassa de 7 MPa num bloco de 10, a norma fala que pode ser até 1,5 vezes, no meu ponto de vista tem que ser 12. E aí? Qual é a insegurança jurídica que você tinha nisso? Total, claro. Ela estava na mão de cada um. Né? Quem que é de compras aqui, que levantou a mão, né? Tinha alguém de compras aqui? Quem que é dando de consultoria que põe mão no bolso? Ninguém? Bom, pessoal de obra, engenheiro, que no final da conta, quem paga a conta também é a obra, né? Engenheiro, é mais barato ou mais caro a argamassa de 7 ou a argamassa de 15? A argamassa de 7, no via de regra, é mais barato, né? Do que a de 15. Tá, você contratava um projetista que vinha uma de 15 MPa, você falou que ia matar o cara. Pô, o mesmo prédio lá do teu projetista falou que é uma de 7, por que esse cara foi uma de 15? Era toda uma insegurança que tinha no mercado. Né? E agora isso aqui resolveu toda essa bagunça e equalizou a brincadeira. E como a gente, por exemplo, fabricante de argamassas, tá, pessoal? Agora estou dando no outro lado aqui, outro lado da história, né? A argamassa de 10 MPa, que eu tenho no mercado, tinha até agora, né? A partir de agosto tem que mudar, mas até agora eu tenho. Na prática, eu quero ter 10 MPa, mas eu tenho aí variação de produção
Na obra pode ter variação, na prática eu faço uma argamassa de 14. Podia chegar até 14, mas a argamassa que vocês especificaram era de 10. E o que aconteceu com esse cara, com esse fabricante? Nada. Estou vendendo acima da resistência que você está me pedindo, então estou na área de segurança. Só que às vezes a argamassa mais rígida do que era projetado cria toda uma situação de distribuição de cargas aleatórias no prédio, que às vezes impacta na qualidade final da estrutura. E era ruim. Agora o fabricante de argamassa ele tem um limite máximo. Se eu vou vender para vocês uma argamassa AE16, eu tenho que trabalhar a faixa de resistência dela entre 16 e 20. Eu não posso fugir dessa faixa. Eu tenho que estar dentro dessa faixa. Então também gera uma segurança jurídica para todo mundo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Bom, da mesma forma que estava no discurso anterior, não importa o formato que a gente produz, a argamassa tem que respeitar e realizar todos os ensaios dessa norma. E também da mesma forma o responsável legal pela obra, o técnico, né? O cara que assina RT, na prática é isso. Vai ter que fazer todos os ensaios e também registrar no diário da obra, tá? Beleza? Mesma questão. Bom, diante de todas essas questões aqui que a gente está colocando para vocês, existem dois caminhos aqui que a gente pode se posicionar no mercado, né? Um, industrializar o segmento, né? A consultora opta por argamassas industrializadas. Dois, elevar o padrão construtivo da produção da obra. Agora a argamassa virada em obra também vai ter que respeitar todos esses padrões executivos, né? Industrializar, pessoal. A gente entende aí que tem uma série de questões no mercado que a gente tem como benefício, né? Garantia da argamassa começa a ser do fabricante, não é da obra, né? Não é do responsável técnico da obra. Dosagem na indústria, com formulações específicas para cada tipo de uso. A indústria vai ter capacidade de se adaptar mais rápido a essa nova norma. Material fácil de descarregamento, né? Normalmente chega ali pronto para uso, para aplicação. Controle de volume, né? Eu compro material em sacos ou em tonelada, é mais fácil de eu controlar do que quando eu compro em metro cúbico. Distribuição a seco, né? Você pode mandar a argamassa a seca lá para o andar e ao longo da produção e consumindo já direto no andar, fica mais fácil o sistema de logística de canteiro. Permite a aplicação tanto de forma manual como de forma projeção. Via de regra, a argamassa virada em canteiro é muito difícil projetar essa argamassa. Não sei que eu consigo fazer um traço muito específico para isso. E já vários estudos dizem aí que traz mais produtividade se optar por uma argamassa industrializada versus produzir em canteiro, né? E dá para eu produzir argamassa em canteiro? Dá sim. Tranquilo. Só que eu tenho que fazer alguns cuidados agora, pessoal. Quais são esses cuidados, né? Isso aqui é um cenário, lógico, de algumas obras que eu já visitei. Cuidado no recebimento da argamassa, né? Tem como melhorar? Tem, lógico que tem. Recebimento, né? Quando eu recebo o insumo lá, o que eu tenho que fazer? Controlar a granulometria, controlar índice de impureza, controlar teor de umidade. Né? Pelo menos esses 3 ensaios agora eu vou precisar fazer, porque eu tenho que controlar a qualidade da minha argamassa final. Tenho que controlar aqui o volume que eu estou utilizando para fazer a dosagem correta da minha argamassa, né? Então eu faço aqui, ou eu compro a areia já ensacada, ou o ideal que eu faço aqui o sistema de ensaque da argamassa para eu ter precisão de volume. E se a areia está ensacada eu já posso distribuir lá no andar, fazer a mistura da minha argamassa lá no andar, né? Controlar o volume de água, pessoal. Água, relação água-cimento, eu posso influenciar totalmente na qualidade da argamassa se eu não controlar isso. E a água varia todo dia. Varia, né, que nem diz o pessoal. Todo dia muda. Por que todo dia muda? Porque cada dia a umidade da areia é 1. Né? Se eu estou com umidade da areia hoje, né? Hoje choveu de manhã? Choveu, né? Vocês acham que quem tem areia estocada na obra aumentou a umidade ou diminuiu a umidade? Aumentou a umidade. Então eu tenho que ir lá medir a umidade que está naquela areia naquele momento, né? E mudar. Cortar a água. No dia como hoje, se eu tenho uma dosagem de água de 7 litros, eu vou lá e vou ter que ajustar. Às vezes vai virar 6,5, às vezes vai virar 6. Tem que cortar água, porque já tem água lá na areia, né? Aditivos, pessoal. Normalmente agora, para eu atender as especificações de uma RV2, de uma RV3, dificilmente eu consigo trabalhar só com areia, cimento e cal, alguma coisa desse tipo. Normalmente agora, para eu atingir uma RV2 ou uma RV3, a gente vai ter que pensar praticamente em aditivação em obra,
Aditivização em obra não é uma coisa muito fácil de fazer, mas é o que na prática vai ter que ser controlado e ser feito, né? Como que a gente tem alguns aditivos, né? Éteres, aí, polímeros, fibras, alguns aditivos que a gente pode pensar trabalhar na obra para desenvolver corretamente meu traço e atender o que a norma está pedindo, tá? Equipamento de mistura, né? A gente sabe que é sempre bom a gente ter uma argamassadeira ao invés da betoneira, né? Betoneira, pessoal, não é o melhor equipamento para produzir argamassa, tá? Betoneira, ela tem uma baixa eficiência de mistura, ela não incorpora ar direito na argamassa. Então tem uma série de quesitos que a gente deve evitar o uso de betoneira para a produção de argamassa. O correto a gente usar para argamassa, chamam argamassadeira. Aqui tem algumas imagens, né? E automaticamente, pessoal, se eu estou pensando em produzir em obra, eu vou ter que realizar os ensaios, tá? Porque lá na frente pode vir essa cobrança de que os ensaios têm que ser executados. Cadê os ensaios, cadê os números e assim por diante, tá? Bom, do ponto de vista aqui da Votorantim, a norma evoluiu, as nossas argamassas também vão evoluir e elas vão começar a ser atendidas agora à nova exigência normativa, né? O que a gente vai ter lá, pessoal? A gente fez adequações de todas as formulações nossas para se encaixar às novas exigências da norma, tá? Então a gente vai ter alteração de portfólio, porque até a norma exige isso, né? Não é só uma questão da Votorantim, então a gente vai começar, os vendedores que atendem vocês, aí vai procurar vocês, vai passar para vocês quais são os novos nomes que as argamassas vão ter, e assim por diante, né? Porque a gente vai precisar se adequar aí ao mercado, tá? Então estamos adequando as nossas formulações. A partir de agosto, essas formulações começam a ser vendidas e comercializadas no mercado. Na nossa sacaria, pessoal, vai estar lá a informação normativa, né? Aqui é uma argamassa estrutural, então ela vai estar uma AE5 lá, então a gente deixa de vender argamassas estruturais como argamassa estrutural 5 MPa, argamassa estrutural 7 MPa, argamassa estrutural 10 MPa, a gente não pode mais comercializar dessa forma, que é o que está na norma. Então a partir de agora, de agosto, a gente começa a comercializar para vocês argamassas, por exemplo, a AE5, a argamassa AE8 e assim por diante, conforme está previsto na norma. Então aqui a sacaria muda, aqui também vai ser o mesmo lugar, pessoal, que vai estar escrito ARV1, ou ARV2, ou ARV3, tá? Vai ser exatamente nesse mesmo canto aqui da sacaria, e também vai estar na lateral da sacaria, que é essa mesma questão normativa, tá? Ficha técnica, pessoal. Todos os nossos ensaios, todas as classificações, os requisitos da norma, vai estar lá no nosso site. Nosso site aqui, mapadaobra.com.br. Vocês acessam aqui a parte de produto, e aqui embaixo tem a ficha técnica, tá? A partir de agosto, todos os nossos ensaios já estão lá na ficha técnica, segundo a nova procedimento normativo, né? Todos aqueles ensaios novos, todos os ensaios que foram alterados começam a ser divulgados no mercado a partir de agosto, os resultados, tá? E para atender a região aqui do Nordeste, a gente tem duas fábricas para atender vocês. Uma fábrica fica lá em Camaçari e a outra em Pecém, né? E a alteração do portfólio aqui para vocês, esse aqui é o portfólio que a gente tem atualmente. A partir de agosto, a gente muda aqui a nomenclatura, né? Então a argamassa múltiplo uso nossa, ela começa a ser classificada como múltiplo uso ARV2, então para edifícios até 60 metros. A argamassa para alvenaria de vedação e a argamassa para alvenaria de fixação. A nossa de fachada, ela vai ter a argamassa de revestimento de fachada ARV3, então para edificações até acima de 60 metros, então aqui é qualquer altura, né? Não tem muito problema. Massa de projeção, também vai vir a massa de projeção ARV3, então também vai atender edifícios altos. Chapisco concreto nosso mantém-se como chapisco concreto, né? A norma de chapisco não entrou em vigência ainda, estamos discutindo ela. Argamassa de contrapiso também, a norma está prevista para ser criada, então não se alterou nada. E a gente tem para o segmento aí de varejo, né, nas lojas, vocês encontram uma argamassa chamada massa pronta, que é uma sacaria de 20 kg. A nossa massa pronta, então, ela vai ser classificada como RV1, a AV e a AF, tá? Porque normalmente essa argamassa aqui é mais para o consumidor final, aquele cara que está fazendo uma casa dele, está fazendo um reparo numa edificação, assim por diante, aí pode ser atendido como uma RV1, tá bom? Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, fico aqui à disposição, está aqui meu e-mail, se vocês queiram entrar em contato para perguntar alguma coisa, fiquem bem à vontade para me procurar, tá? Muito obrigado aqui pela presença de todos, agradeço novamente o Sinduscom aqui pela disponibilidade do espaço, ao time da Votorantim pelo apoio aqui na região. Muito obrigado a todos e bom dia de trabalho aí para vocês.
Bom dia, né, a todos. Me chamo Priscila e eu fiquei curiosa, Renato, você falou da questão das comissões, dos grupos, né, técnicos de estudo da argamassa, e vi que tem até contrapiso, mas eu não vi nada falando sobre controle, né, e já que tem toda essa cobrança, e que já não é de agora, já é de muito tempo, mas que fico feliz, inclusive, de que vai ter aí alguma questão de exigência, para as argamassas que vão ser produzidas em canteiro. Não tem uma norma, foi pensada a norma de controle, como existe em concreto? Então, a 13281, né, é uma norma de qualidade do material. Então, qualidade do material e a habilidade de obra tem que respeitar. A de controle de produção, de execução de obra, é a 13749. Que está sendo... Desculpa, é controle tecnológico da argamassa, né? Eu lá no controle tecnológico do concreto, eu faço um teste de slam, pelo menos, e faço de resistência e compressão, bacana. E no caso da argamassa, não foi pensado em nada disso? Então, assim, aí tem que estar previsto lá na 13749, que é durante a execução da obra. Lá na 13749, eu estou participando do GT, que eu comentei com vocês, lá está assim colocando algumas exigências de, por exemplo, de quanto tempo eu tenho que fazer um lote de controle, quais são os ensaios que eu tenho que fazer na fachada para dizer que liberou. Pessoal, só uma dica, tá? Um spoiler para vocês aqui, que deve estar saindo lá que vai parecer provavelmente da 13749. Ensaios por etapa. A norma hoje, falar 13749, praticamente ela fala o quê? Faça toda a tua fachada e no final ensaia a aderência. E se der pau, o que você faz? Desmancha a fachada e faz de novo? Não dá, né? Meu Deus do céu. Então o que provavelmente na 13749 vai estar dizendo é falar assim, ó, cara, para eu fazer meu revestimento, primeiro eu vou receber meu substrato. O que eu tenho que olhar no substrato? Recebi o substrato, agora é o chapisco. Como que é o chapisco? Qual é a qualidade do chapisco? Como que eu recebo o chapisco? Agora é a argamassa. Como eu recebo a argamassa? Tá, e aí vai ser etapa por etapa, procedimentos de controle, de execução e assim por diante. Então lá vai estar previsto. Beleza? Parabenizar, viu? Porque a palestra foi bem bacana, bem elucidativa. Enfim, parabéns. Eu agradeço aí a presença, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês contribuindo aqui com um pouco de conhecimento para todos. E, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida na prática, me mandem um e-mail, eu respondo. Estamos rodando com essa apresentação aqui, com esse seminário Brasil afora. A ideia é que a gente consiga contribuir para o conhecimento de todo o mercado nacional. Tá? Obrigado. Alguma dúvida? Vai receber esse ARD1 também? Não, da C1, C2. Alguma pergunta? Não? Então, fechamos por aqui. Obrigado.